Olá a todos e todas, eu espero que vocês estejam bem. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma videoaula produzida para a disciplina de Biologia dos cursos integrados do IFSC São José. Na aula de hoje, eu vou falar sobre células eucariontes. Vou mostrar como essas células são e como são os mecanismos internos que elas têm para que aconteça a produção de proteínas. Eu vou começar assim, desenhando uma célula eucarionte. Essa célula aqui, eu vou começar a desenhar com uma parede celular e... Opa! Parede celular! Se tem parede celular, tu já sabe que essa não é uma célula animal. Células animais não têm parede celular, apenas as células vegetais, fungos e as bactérias. Aqui por dentro, eu desenho um outro envoltório, que é a membrana plasmática. Como vocês enxergam nessa figura, a parede celular é muito mais espessa que a membrana plasmática, além de ser muito mais rígida. É por isso, inclusive, que ela é chamada de parede celular. Todas as células, exceto as bactérias, são chamadas de células eucariontes porque são divididas em compartimentos internos. Cada um desses compartimentos é como se fosse uma bolsa, uma vesícula, delimitado por uma membrana muito semelhante à membrana plasmática. Um desses compartimentos é o núcleo. Aqui dentro, a gente encontra o material genético da célula. Daí o nome eucarionte. O prefixo eu significa perfeito. O radical carion significa núcleo. Eucarionte significa que tem um núcleo perfeito, delimitado por uma membrana que se chama carioteca, separado do resto da célula. Tem vários outros desses compartimentos internos nas células eucariontes. 2 deles você já conhece. Esses compartimentos aqui são as mitocôndrias, responsáveis pela quebra, pela oxidação da matéria orgânica, especialmente glicose, transformando essa glicose em gás carbônico e água, e fornecendo energia que estava presa nessa glicose para a formação de ATP. Essas outras aqui, os cloroplastos, que a gente também já conhece, são organelas responsáveis pela fotossíntese, ou seja, pela captura da energia do sol para produzir glicose. Cloroplastos são organelas típicas de células vegetais e de alguns protistas. Daí, lembrando, em resumo, os cloroplastos fixam a energia do Sol e, com essa energia, convertem gás carbônico e água em glicose mais oxigênio. As mitocôndrias convertem de volta essa glicose mais oxigênio em gás carbônico mais água, liberando essa energia que vai ser utilizada para produzir ATP. Daí o ATP, que carrega parte dessa energia, é utilizado por proteínas para realizar trabalho. Lembrem, proteínas são máquinas dentro da célula. Tudo que acontece dentro da célula é resultado da ação de proteínas. Muitas delas precisam de energia para funcionar. Essa energia vem da quebra do ATP. Onde é que tem proteínas? Por tudo, associadas à membrana plasmática, por dentro ou por fora, muitas até atravessando a membrana, livres no citosol, associadas às membranas das organelas, livres dentro das organelas, até que dentro do núcleo, em todos os lugares da célula. Eu falei citosol. Já ouviram falar de citosol? Já ouviram falar de citoplasma? Muita gente confunde esses dois. É parecido, mas não é exatamente a mesma coisa. Citosol é esse fluido viscoso que tem entre as organelas. Citoplasma é tudo que tem na célula, exceto o núcleo, quer dizer, as organelas mais o citosol. Aqui nos cloroplastos, como eu disse, acontece a fotossíntese, que é basicamente a produção de glicose usando energia que vem do Sol, mais gás carbônico e água. O que é que a célula faz com essa glicose? Parte dela vai ser quebrada novamente em gás carbônico e água, fornecendo energia para a produção de ATP, que vai manter a própria célula funcionando. Outra parte ainda pode ser armazenada no interior dos próprios cloroplastos. Para armazenar a glicose de forma segura, as moléculas de glicose podem ser polimerizadas, quer dizer, montadas umas nas outras como peças de um Lego, formando uma molécula gigantona, um polímero, que pode ser formado por até milhares de moléculas de glicose. Quando a célula precisa de energia, mas não tem luz disponível suficiente para a fotossíntese, esse polímero vai sendo quebrado aos poucos, soltando as moléculas de glicose no citosol, e daí a célula consegue continuar o processo de respiração nas mitocôndrias. Esse polímero de reserva de glicose nas plantas é chamado de amido, e a gente conhece amido, tem uma marca comercial que vende amido puro de milho. Fécula de batata é amido extraído da batata. Esses polímeros feitos de glicose e de outros carboidratos são chamados de polissacarídeos.
E o amido é um polissacarídeo de reserva produzido pelas plantas. A parede celular também é um polímero de moléculas de glicose, assim como o amido, só que não pode ser quebrada cada vez que a célula, entre aspas, tem fome. É bem mais resistente, rígido e super difícil de quebrar, super difícil de digerir. Diferente do amido, que é um polissacarídeo de reserva, quer dizer, de reserva energética, a celulose é um polissacarídeo estrutural, quer dizer, faz parte da constituição da célula. A celulose é um polissacarídeo estrutural que a gente encontra nas plantas, formando as paredes celulares. A glicose também pode ser exportada da célula, quer dizer, fornecida para outras células da planta. Raízes não fazem fotossíntese, por isso precisam do fornecimento de glicose produzida pelas células das folhas. Frutos armazenam uma quantidade enorme de amido feito a partir de glicose, que também é fornecida pelas células das folhas. Todas essas conversões, quebras, formações, transformações, transporte, tudo isso são ações mediadas por proteínas. Quando a gente come uma pizza, na real, a gente está comendo um montão de amido de trigo. O que mais tem na farinha de trigo? Amido. Quem é que adivinha o que acontece com esse amido na nossa digestão? Ele vai ser digerido, quer dizer, vai ser quebrado, convertido novamente em glicose, e essa glicose é absorvida por aquelas células do epitélio intestinal que vocês já conhecem e lançada na corrente sanguínea. Daí, depois que a gente come uma refeição que tem bastante amido, muita glicose é enviada para a corrente sanguínea e o nosso corpo acende um alerta. Glicose em excesso é tóxica para a gente. Pode causar vários problemas, como o rompimento de vasos sanguíneos e, a partir daí, morte de alguns tecidos. Às vezes, os danos são irreparáveis. O que o corpo faz? Assim como as plantas, o nosso corpo é capaz de armazenar de forma segura a glicose que está em excesso. O fígado e os músculos esqueléticos é que fazem esse papel. Eles retiram o excesso de glicose do sangue e polimerizam ela, formando um polissacarídeo de reserva parecido com o amido das plantas, o glicogênio. Daí, os músculos esqueléticos têm sua própria reserva de glicogênio. Quando falta glicose, o músculo não fica sem energia, porque vai quebrando o próprio glicogênio, convertendo ele de volta à glicose. O fígado é o centro de reserva e fornecimento de glicose para todo o resto das células do corpo, especialmente cérebro e rins. Armazena uma grande quantidade de glicogênio e quando a gente está várias horas sem comer, vai quebrando esse glicogênio aos poucos e liberando a glicose no sangue, garantindo que nenhuma célula vai ficar sem energia. Como eu disse, todos esses transportes e transformações que acontecem com a glicose e com todas as demais substâncias no organismo, dentro e fora das células, todas essas ações são mediadas, desempenhadas por proteínas. A gente já entendeu que proteínas são máquinas que tem no corpo, dentro e fora das células. Cada proteína tem uma forma específica, assim como qualquer máquina ou ferramenta que a gente conhece, que permite que ela desempenhe uma determinada função. Estruturalmente falando, cada proteína é formada por um ou por alguns filamentos, cordõezinhos emaranhados, enovelados uns nos outros, de uma maneira altamente organizada. Esse enovelamento é que dá a forma das proteínas e permite que elas desempenhem suas funções. Se esquentar demais ou se mudar algumas condições no ambiente em que a proteína está, ela pode perder esse enovelamento. Daí, evidentemente, a proteína vai perder a função. A proteína vai sofrer o que a gente chama de desnaturação. Quando a proteína é produzida, esse enovelamento é adquirido porque, ao longo do filamento, tem cargas positivas e negativas que se atraem, fazendo com que o filamento se dobre sobre ele mesmo de uma maneira altamente organizada. Se uma proteína desnaturar, em alguns casos, quando a gente volta às condições iniciais, ela pode recuperar a conformação funcional dela, se tornando ativa outra vez, quer dizer, a proteína pode se renaturar. Só que se a desnaturação for muito severa, o arranjo correto da proteína pode nunca mais ser recuperado. A gente diz que é uma desnaturação irreversível nesse caso. Agora, a gente já sabe que proteínas são máquinas, que têm formas específicas para desempenhar suas funções e que cada proteína é um ou mais filamentos com cargas, com um enovelamento específico que é consequência da interação entre essas cargas. Cada filamento desse é também um polímero, como se fosse uma correntinha. Cada unidade desse polímero é um aminoácido. Então, proteínas são filamentos, cordões polímeros formados por aminoácidos.
Quantos aminoácidos tem uma proteína? Normalmente centenas de aminoácidos, mas algumas proteínas maiores podem ter milhares de aminoácidos. Só que só tem 20 tipos de aminoácidos. É como um texto, que pode ter quantas letras a gente quiser, mas é formado apenas por 26 letras diferentes, que podem ser colocadas numa infinidade de sequências diferentes, formando um texto do tamanho que a gente quiser. Desses 20 tipos de aminoácidos, alguns têm carga positiva e outros têm carga negativa. A gente sabe que cargas opostas se atraem e cargas iguais se repelem, o que faz com que esse filamento se enovele. Mais ainda, vários desses aminoácidos têm afinidades pela água, quer dizer, são hidrofílicos, são polares, enquanto outros tantos são hidrofóbicos, são apolares, quer dizer, repelem a água. Daí que o enovelamento vai se dar de modo que os aminoácidos hidrofílicos, ou seja, aqueles aminoácidos polares, ficam em contato com a água, na maioria das vezes na superfície da proteína, enquanto os hidrofóbicos, os aminoácidos apolares, ficam escondidos no miolo desse novelo. Desses 20 tipos de aminoácidos, 10 deles a gente consegue produzir nas nossas células. São chamados aminoácidos naturais. A gente consegue produzir a partir da glicose que a gente ingere. Daí a gente não precisa necessariamente desses aminoácidos na nossa alimentação. Os outros 10, vocês já adivinharam, a gente não consegue produzir. Portanto, são essenciais na nossa alimentação. Por isso mesmo, eles são chamados de aminoácidos essenciais. Cada aminoácido tem a seguinte estrutura. Um carbono central, chamado carbono alfa, que é ligado a um ácido carboxílico e a um grupamento amina. Por isso ele se chama aminoácido, porque ele tem amina e ácido. O que muda entre um aminoácido e outro é o que está ligado nessa posição aqui, que pode ser um hidrogênio, um radical metil, uma cadeia carbônica, um anel aromático e vários outros tipos de radicais. Esse radical variável, que a gente chama de cadeia lateral, ou radical variável mesmo, é representado pela letra R. Para completar as 4 ligações do carbono alfa, normalmente tem um hidrogêniozinho aqui, nessa posição. Na formação do filamento de aminoácidos, o ácido carboxílico de um aminoácido se liga ao grupamento amina do outro. Sempre assim, o ácido carboxílico de um ligado à amina do outro, centenas ou até milhares de vezes, formando um filamento, um cordão. A ligação entre dois aminoácidos é chamada de ligação peptídica, e o filamento dos aminoácidos é então um polipeptídeo. Atenção, polipeptídeo não é a mesma coisa que proteína. Claro, toda proteína é um ou mais filamentos de aminoácidos, toda proteína é um ou mais polipeptídeos, mas para considerar que é uma proteína, esse polipeptídeo precisa ter um enovelamento, que dê uma função para essa proteína. Então, o que são mesmo proteínas? Tem várias maneiras de definir o que são proteínas, mas olha só tudo que a gente já sabe sobre elas. São máquinas que realizam trabalho dentro e fora das células. São formadas por um ou mais filamentos polipeptídicos, quer dizer, polímeros de aminoácidos. Alguns desses aminoácidos são positivos, outros negativos, alguns hidrofílicos, outros hidrofóbicos, e essas propriedades dos aminoácidos conferem um enovelamento ao polipeptídeo, fundamental para ele ter uma forma, para a proteína desempenhar uma função. Alguns desses aminoácidos são produzidos no organismo e são conhecidos como aminoácidos naturais. Outros têm que ser ingeridos na alimentação, portanto são essenciais. E como é que se produz proteínas? Precisa de uma máquina de fazer proteína, que também é feita de proteínas. Proteínas mais um outro tipo de molécula que a gente vai conhecer mais tarde, também filamentosa, o chamado RNA. Essa máquina de fazer proteínas, feita ela mesma de proteínas associadas a RNA, é chamada de ribossomo. Os ribossomos têm duas partes, duas subunidades, uma chamada de subunidade maior e outra chamada de subunidade menor. Adivinha só por quê? Bom, o ribossomo então é uma máquina de fazer proteínas. É considerado também uma organela celular, só que é diferente das demais organelas que a gente viu, porque as outras organelas são compartimentos na célula, são bolsas, sacos membranosos. O ribossomo não. O ribossomo não é um compartimento, ele é uma estrutura compacta, maciça, como um grão. É a única organela que está presente em todas as células, sem exceção nenhuma,
tanto em células eucariontes, como as nossas ou as das plantas, assim como as bactérias, que são chamadas de células procariontes. Eucarionte, eu tinha dito para vocês, o prefixo eu significa verdadeiro, perfeito, e o radical carion significa núcleo. Em procarionte, pro significa primitivo. São células que não têm um núcleo de verdade, porque o material genético não está separado do resto da célula por uma membrana. O material genético fica solto no interior do citosol. Por isso elas são chamadas de procariontes. Pro, primitivo, carion, núcleo, núcleo primitivo, que na verdade não é um núcleo, é simplesmente um material genético mesmo que fica num cantinho dessa célula. Mas a gente estava falando era do ribossomo, né? Então, o trabalho do ribossomo é pegar aminoácidos livres e ir capturando esses aminoácidos um a um e ligando esses aminoácidos uns aos outros, formando os polipeptídeos. Formar ligação peptídica, quer dizer, unir um aminoácido ao outro, é uma ação que requer energia. Então, para formar os polipeptídeos, os ribossomos consomem bastante energia na célula. Gastam uma grande quantidade de quê, gente? ATP. A gente já sabe que alguns desses aminoácidos são positivos, outros negativos, uns hidrofílicos e outros hidrofóbicos. Daí, à medida que vão sendo ligados uns aos outros, o filamento polipeptídico já vai se enovelando automaticamente e, quando terminar, a proteína enovelada já está pronta. Algumas dessas proteínas precisam de tratamentos extras para atingir o seu enovelamento final, mas isso é um assunto para mais tarde. O que a gente tem que pensar agora é que a sequência de aminoácidos tem que ser definida. Cada proteína tem uma sequência correta de aminoácidos. Se essa sequência vier errada, por alguma razão, a proteína não vai ter o enovelamento correto, não vai ter a forma correta, não vai ser capaz de desempenhar a função. Essa sequência de aminoácidos de cada proteína é a estrutura primária da proteína. O enovelamento da proteína acontece em diversos níveis, que são chamados de estrutura secundária, terciária e quaternária. Como a gente viu, esse enovelamento muitas vezes é espontâneo. Proteínas do citosol, na grande maioria, são produzidas assim por ribossomos que estão livres no citosol. Mas isso não é a realidade de todas as proteínas da célula, ou de proteínas que vão ser exportadas da célula, quer dizer, secretadas para o exterior dessa célula. Comentei com vocês que para ter o enovelamento correto, quer dizer, alcançar a estrutura secundária, terciária e quaternária, algumas proteínas precisam de um tratamento especial. E esse tratamento é feito por uma organela da célula formada por uma pilha de sacos achatados que se chama complexo de Golgi. Essa usina de reenovelar proteínas é chamada assim em homenagem ao cientista que descobriu ela, um italiano chamado Camillo Golgi. Daí que uma série de proteínas produzidas pelos ribossomos precisam ser enviadas para cá. Só que o ribossomo ocupa muito espaço, e se tivesse um monte de ribossomo no complexo de Golgi, esses tratamentos que as proteínas precisam receber não seriam eficientes. Por isso, nas células eucariontes, a maior parte dos ribossomos se encontra associada a uma rede de canais que fica ao redor do núcleo, que se chama retículo endoplasmático. Retículo porque é uma rede pequena, né, que está dentro da célula, endoplasmático, por isso mesmo, porque está no citoplasma da célula. A própria membrana do núcleo, que a gente chama de carioteca, é contígua a essa rede. Tem até a mesma estrutura cheia de ribossomos. Muita gente entende que o retículo endoplasmático e a carioteca devem ter a mesma origem evolutiva, por essa e por uma série de outras razões que não vale a pena a gente discutir agora. Mas vamos prestar atenção no retículo endoplasmático, então. É uma rede, um conjunto de canais dentro da célula. Imagina que esse aqui é um desses canais do retículo endoplasmático. Na superfície desses tubos, desses canais, tem uma grande quantidade de ribossomos que vão produzindo as proteínas e injetando essas proteínas nesses canais. Depois que termina a produção da proteína, o ribossomo se solta, se desprende do retículo e a proteína que ele produziu fica aqui dentro. Pronto! Proteínas produzidas, agora essas proteínas precisam ser enviadas para onde, gente? Complexo de Golgi, lembra? O que vai acontecer agora é que a membrana do retículo consegue se deformar, criar como se fosse uma bolha, cheia dessas proteínas que foram produzidas pelos ribossomos para dentro do retículo, e essas bolhas vão ser enviadas para o complexo de Golgi.
Arrastar essas bolhas pelo citosol até chegar ao Golgi precisa, logicamente, de energia, né? Olha aí, mais gasto de ATP, outra vez. Daqui a pouquinho eu mostro uma animação para vocês verem como esse deslocamento de vesículas do retículo endoplasmático até o Golgi acontece. Mas vamos se concentrar aqui primeiro, no retículo. A gente viu que a superfície do retículo fica toda cheia de ribossomos, que produzem as proteínas que são injetadas dentro desse retículo. A gente também viu que a membrana do retículo consegue se deformar formando bolhas, vesículas, sacos cheios de proteínas para mandar para o Golgi. Só que na superfície dessas vesículas não pode ter ribossomos. Se tivesse, eles seriam mandados para o Golgi juntos e iriam atrapalhar o funcionamento dessa organela. E a gente não quer isso, né? Então, na real, o retículo endoplasmático é dividido em duas regiões. Uma mais próxima do núcleo, coberta de ribossomos, que é onde as proteínas são produzidas, e outra mais perto do Golgi, sem ribossomos, onde as proteínas são empacotadas para enviar para o Golgi. A região do retículo que fica mais próxima ao núcleo, que está cheia de ribossomos produzindo proteínas, é chamada de retículo endoplasmático granular, porque os ribossomos têm aspecto de grânulos na superfície do retículo. A região do retículo que fica mais próxima ao complexo de Golgi, que empacota essas proteínas e que não tem ribossomos, ou seja, não tem esses grânulos, é chamado de retículo endoplasmático agranular. Lembre que o prefixo A é usado para negação. Agranular significa sem grânulos, sem ribossomos. Daí, essas proteínas são empacotadas no retículo endoplasmático agranular e enviadas para o Golgi, lembrem, com gasto de energia, com gasto de ATP. E no Golgi elas vão receber vários tratamentos até adquirir o enovelamento final. Tudo isso com gasto de energia. A partir daí, o Golgi empacota essas proteínas novamente e envia essas proteínas para onde elas têm que ir. Algumas vão ser mandadas para fora da célula, outras vão se integrar à membrana plasmática, outras ainda vão ficar empacotadas no próprio citoplasma. Olha aí o nascimento de uma nova organela celular. Algumas organelas celulares, portanto, são originadas do complexo de Golgi. Não é o caso das mitocôndrias e cloroplastos, tá? Que tem uma origem diferente, não vale a pena a gente discutir agora. Mas fica com essa, ó. Algumas organelas celulares são originadas do complexo de Golgi. Agora eu vou mostrar um textinho de uma animação produzida pela Universidade de Harvard chamado The Inner Life of the Cell, que quer dizer a vida interna da célula. Nesse vídeo eles mostram um modelo de como o ribossomo produz proteínas para o interior do retículo endoplasmático e como essas proteínas são enviadas para o complexo de Golgi. Eu botei o link para quem quiser assistir esse vídeo na íntegra na descrição dessa videoaula. Nesse trecho, o vídeo mostra uma proteína do retículo endoplasmático granular que serve para ancorar o ribossomo. É ali que o ribossomo vai atracar e produzir uma proteína. Daí vem o ribossomo, se encaixa ali e começa a produção do polipeptídeo, que já é produzido no lado de dentro e já vai se enovelando espontaneamente. Terminou? O ribossomo se desacopla e a proteína se solta no interior do retículo. Mais adiante nesse vídeo, a gente vê como o retículo se deforma formando bolhas, sacos, vesículas. Essas vesículas estão cheias daquelas proteínas que acabaram de ser produzidas e que têm que ser mandadas para o Golgi. Aqui aparece a cinesina, a proteína responsável por carregar nas costas essas vesículas, de um lado para o outro no interior da célula. Parece fantasia de desenho animado, mas não é. Tem forte evidência bioquímica que indica que a cinesina tem exatamente esse aspecto e que ela caminha, entre aspas, sobre trilhos que tem no interior da célula, com gasto de ATP arrastando vesículas. Esses trilhos são também polímeros de proteínas chamadas tubulinas. Adivinha por quê? Porque são trilhos tubulares. Agora a gente vê as vesículas chegando ao complexo de Golgi. Elas chegam por um lado, fundem-se as membranas do Golgi, as proteínas são liberadas no interior dessas vesículas e tratadas. Cada vesícula recebe um pacote vindo de um lado, trata essas proteínas e empacota outra vez para mandar para a vesícula seguinte. Quando passa por todas essas etapas de tratamento, as proteínas são novamente empacotadas e enviadas para um dos três possíveis destinos, que é se integrar à membrana plasmática, ser exportado da célula ou ficar empacotado no citosol na forma de uma nova organela. E lá vai a cinesina outra vez.
Aqui a gente vê a membrana do lado de fora da célula, no momento exato em que uma dessas vesículas se junta com ela, se funde a ela, liberando para o lado de fora da célula as proteínas que foram produzidas pelos ribossomos no retículo endoplasmático granular, empacotadas no ar granular, enviadas para o Golgi, tratadas e enviadas aqui para a membrana. Pronto, gente! Com isso, a gente entendeu muita coisa a respeito do funcionamento de uma célula. Na próxima aula, a gente vai ver o que é que o núcleo e o material genético têm a ver com essa história toda. Não percam! Eu sinceramente espero que essa aula tenha sido muito proveitosa. Aquele abraço e fiquem bem!